Sadashiva Samarambam Shankarashatya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê. Bem-vindo a todos para as nossos encontros conclusivos do Vivekachudamani. Os últimos versos, né, os versos anteriores, eles abordavam a questão do karma do autorrealizado, né, o karma do Jnani, o karma, como a gente, né, compreenderia, então, essa lei universal que condiciona a experiência humana, né, do ponto de vista do Jiva Mukta, do Jiva que sabe que ele é a consciência, né? Então, nós vimos diversos versos abordando esse tema, né? O verso 97, por exemplo, diz: não é correto dizer que os Jnanis são afetados pelos resultados de suas ações passadas. Assim como não é correto dizer que uma pessoa que matou alguém em um sonho deve ser responsabilizada quando ela acorda. Por quê? Se ela comete um crime no mundo dos sonhos, esse crime ele não afeta a realidade do estado de vigília, porque são duas subordens de realidades que não se misturam, não se confundem, não penetram, não vazam de uma para outra, entendeu? Então, do mesmo modo, o Jnani, o libertado, aquele que compreendeu a sua real natureza e identidade como Satya, a sua identidade aparente secundária como Mithya, vai viver, né, o seu processo kármico, mas ele permanece livre e não afetado pelos karmas e os resultados dos karmas inerentes à sua personalidade secundária aparente como o Jiva. Então, o shift de identificação, né, essa mudança de identificação do corpo-mente para a consciência é o que nós definimos o Jnani ou o Jivan Mukta. Portanto, o Jivan Mukta é livre daquilo que ocorre em Mithya. Por quê? Não porque ele desapareça dentro de Mithya, porque ele se identifica com a sua natureza e identidade primária. Ele já não se identifica primariamente com a sua identidade, natureza secundária como Jiva. Isso não faz dele um Jiva que desaparece, simplesmente, internamente, ele se identificou com a sua identidade primária como Satya. Portanto, um Jivamukta é aquele firmemente identificado em sua identidade primária como Satya, e, portanto, para ele, né, naquela convicção, naquela certeza, né, de autoconhecimento, daquilo que é a sua real natureza, ele desfruta de uma imunidade a respeito daquilo que ocorre na ordem secundária, a sua identidade aparente secundária como Jiva. Ocorre ali, mas ele desfruta de uma imunidade devido à sua identificação com Satya, com aquela consciência, existência puramente, totalmente, inteiramente não limitada, infinitamente não limitada, que não é afetada por tudo aquilo que ocorre em Mithya. Então, não é correto dizer que existe karmas e que o liberado é afetado por karma, do mesmo modo que não é correto dizer que a pessoa que sonha e que comete um crime, ela seja realmente afetada quando ela acorda e entra no seu estado de vigília.
porque são duas subordens de realidade dentro de Mitya, e do mesmo modo, o Jiva, ele desfruta de duas ordens de realidade, não subordens, ordem de realidade, que é uma realidade não dual, que é Satya e Mitya. Ele sabe que Mitya é uma ordem de realidade aparente, é uma sobreposição naquilo que é a única realidade. Então, devido a essa clareza e essa discriminação entre Satya e Mitya, ele vive, né, em Mitya, mas ainda assim sabendo que a única realidade é Satya, portanto, os eventos de Mitya não afetam ele em sua real, primária, independente, livre identidade como Satya. Okay? Isso, naturalmente, vaza para o Jiva com o autoconhecimento, que interagem com o campo de Mitya, vaza para ele no sentido de que ele desfruta também, né, transborda para ele, que ele também desfruta esse senso de ilimitação, esse senso de imunidade a respeito dos efeitos dos karmas e seus resultados. Né? Porque, afinal de contas, essa libertação ela precisa apresentar algum benefício para o Yani, que ainda permanece ancorado, né, com o corpo físico, interagindo com os outros objetos em Mitya. Né? Porque, como Satya, nós sabemos que Satya simplesmente é livre, independente, sem nenhum sentimento, né, de aprisionamento, de dependência, de apego, né, de limitação. Tudo aquilo é inerente, é referente ao Jiva. Então, algum benefício existe para o Jiva, existe sim, é como se o conhecimento a respeito da sua identidade primária transbordasse e condicionasse a experiência da sua identidade secundária como Jiva. Ok? Alguma dúvida a respeito dessas duas ordens, Satya e Mitya? Todos nós experimentamos a nossa identidade primária e a nossa identidade aparente secundária. Né? A nossa identidade primária, ela pervade, ela permeia e pervade o substrato, né, da minha construção corpo-mente e o substrato de todo o samsara, de todo o Mitya, né? É o substrato de Ishvara, Jiva e Jagata. Essa é a minha real identidade, que é a natureza livre e independente de tudo e de todos. Então, tudo isso vive com a gente no dia a dia, a minha natureza primária como a consciência, a luz, né? E a minha identidade secundária, que são os meus 3 corpos, os meus 5 coxas, etc, etc. Vivem simultaneamente, porque Satya permeia e pervade Mitya, mas ainda assim, a gente precisa, né, ter essa clareza de discriminação e saber que eu, minha real, livre, independente identidade como Satya, não me modifico com os eventos de Mitya. Né? Então, isso é que significa os benefícios desse autoconhecimento. O verso seguinte fala em palavras infalíveis das Escrituras que o eu é não nascido e não condicionado pelo tempo. Se isso é verdade, como a ação e seus resultados podem afetá-lo? Então, os Upanishads dizem, né, que esse ser, ele sem início e sem fim é a existência. E a existência ela não é temporal. Né? A temporalidade ocorre quando essa existência, devido aos poderes de Maya, produz um certo efeito que causa a divisão ou a dualidade entre o fenômeno observador e observado, a grossificação, a materialização desse mundo material, físico e mental, emocional, que nada mais é do que um efeito dessa manifestação grossa, física, material do universo, no qual o Jiva aparece, interage com os outros objetos e retém todas essas impressões que fazem parte dessa realidade mental, emocional, intelectual do Jiva. Né? Então, a gente sabe que o ser, ele é
é não nascido, ele nunca nasceu, nunca desapareceu, é aquilo que concede existência aparente a todos os jivas, ao universo e a Ishvara, né? Mas o ser, aquilo que nós somos, não é condicionado pelo tempo. Portanto, se isso é verdade, nenhuma das ações e nenhuma dos resultados das ações que ocorrem, né, no âmbito de Mithya pode afetar aquilo que nós somos, o ser, né? Essa é a verdade absoluta, né? As últimas declarações dos Upanishads, elas são tão absolutas, elas são tão radicais, que às vezes ela nos dá a impressão assim, mas se isso é a realidade, então para que todos os ensinamentos a respeito de Mithya? Para que todos esses ensinamentos a respeito de Ishvara? Entendeu? Se a única realidade é aquilo sem início e sem fim, que jamais é afetado pelos fenômenos ocorrentes de Mithya. Para quê, né? Entrar em Mithya e compreender Jiva, Ishvara, Jiva e Jagata, né? Mas como nós sabemos, essas declarações finais dos Upanishads, elas são eficazes em libertar o Jiva na medida que o indivíduo foi preparado, né? Foi purificado através desses ensinamentos religiosos e espirituais a respeito de Ishvara, Jiva e Jagata. E a propósito, Ishvara, Jiva e Jagata também são não nascidos. Aqui está dizendo, as palavras infalíveis das Escrituras dizem que o ser, Brahman, é não nascido e não condicionado pelo tempo. Mas como nós vimos em diversas outras passagens, outros versos, dizemos também, as Escrituras, e até mesmo no Viveka, diz que Ishvara, Jiva e Jagata também são não nascidos. Significa que eles existem sempre, né? Existem como a manifestação em seu estado semente, em seu estado potencial, ou existe como essa semente potencial manifesta como o universo físico material dentro do qual os jivas ocorrem, e esse fenômeno chamado pratibhasika, essa realidade subjetiva, né, do jiva humano, ocorre também, né? Então, Ishvara, Jiva e Jagata também são não eternos. A esse ponto a gente poderia ver, então, qual é a diferença? Porque aqui diz que o ser Brahman é absolutamente sem início, eterno, né? Ele não é sujeito ao tempo. E, por outro lado, outras passagens dizem que Ishvara, Jiva e Jagata também são eternos. Entendeu? Eles existem sempre. A manifestação existe sempre. E como eu acabei de dizer, ou em seu estado potencial, ou em seu estado manifesto como o universo. Como o corpo macrocosmo causal manifesto, ou como o corpo físico material, né? Totalmente manifesto, como nós assim conhecemos, né? Como o universo. Então, qual é a diferença, então, nesse ponto de vista, o ser Brahman, que é sem início, e a diferença entre o Ishvara, Jiva e Jagata, que também são sem início, entendeu? Mas, ainda assim, a gente diz que eles pertencem a uma outra ordem de realidade chamada Mithya, né? E o ser é Satya. O ser é sem início. O que ocorre, né, em Mithya, Ishvara, Jiva e Jagata, também é sem início. Então, a gente diria, putz, então, os dualistas, eles têm razão. Mithya também é real, porque Mithya é eterno. Vocês estão acompanhando essa lógica? Mithya é real, porque Mithya é eterno. Então, a gente tem que compreender que o Vedanta, as escrituras do Upanishads, não dizem, entendeu, que Mithya não existe. Mithya existe, e existe sem início. Entendeu? Mithya é um fenômeno que é, né, muitas vezes associado ou referido como uma ignorância sem início. Entendeu? Mithya é uma cobra projetada na corda que a gente jamais pode definir quando é que aquela ignorância iniciou.
porque ela é sempre disponível para qualquer indivíduo em uma determinada condição mental, ele vai projetar a cobra na corda. Quando é que aquela ignorância começou? Ela existe antes dos inícios do tempo, significa além dos tempos, como um potencial de apreensão equivocada da natureza dos fenômenos de Mithya, ok? Então, tudo que ocorre em Mithya, Ishvara, Jiva e Jagata existe eternamente, mas eles não são reais. Essa é a diferença. Brahman existe eternamente como a única realidade. Ishvara, Jiva e Jagata existe eternamente, mas como uma sobreposição, como uma realidade aparente, que às vezes é sobreposta e às vezes não é sobreposta, às vezes aparece como a cobra, às vezes é revelada como somente a corda, né? Então, a diferença básica, por isso que a gente, no Vedanta, nós somos chamados de Vaitins, né? Aqueles que creem que a realidade é não dual. Por quê? Não porque não existe Mithya, porque não existe Ishvara, Jiva e Jagata. Existe, entendeu? Mas não é real. Nós somos Advaitas porque a realidade é não dual. A realidade é somente a consciência, a existência. Mas ocorre que Maya projeta uma outra dimensão de nomes, cores e formas dentro dessa única realidade chamada Satya, que existe eternamente, do mesmo modo que a miragem no deserto existe eternamente. Existe eternamente. Aí a gente vai dizer, mas essa miragem, ela existe? Existe. Ela é real? Sim, a gente pode dizer que ela é real. A gente até pode dizer que ela é real. Por quê? Porque eu estou experimentando a miragem, né? Ela é real. Aí vai dizer assim, mas ela é aparente real? A gente vai dizer assim, não. Ela, em verdade, a gente pode dizer que ela é aparentemente real, porque ela pode ser negada, a miragem, ok? Então, ela é real do ponto de vista sensorial, ela é aparentemente real do ponto de vista discriminativo e intelectual, na medida que a gente investiga, entendeu? Mas existe alguma coisa que é a única realidade, que é aquilo, a consciência, na qual essa miragem foi projetada. É a areia do deserto, na qual essa miragem que existe, é real, visto de um ponto de vista, é aparentemente real na medida que a gente investiga, né? Mas existe, a gente não pode dizer que ela não existe, ok? Agora, existe um outro fator, que é a consciência, que é real, é existente e ele não é sujeito à negação. A gente jamais pode dizer que a consciência, entendeu? Talvez seja uma aparência, né? A gente não pode dizer a existência, a consciência, talvez também seja uma aparência, talvez seja uma aparência tal qual as projeções de Maya, as sobreposições de nomes, cores e formas a todas essas constituições das três energias e dos cinco, né, elementos sutis, grossificados. Então, a gente pode pensar nisso e dizer assim, não, de repente a consciência também é uma aparência. Mas os ensinamentos do Vedanta, eles servem o propósito de revelar e expor claramente, suportando todos os ensinamentos com pura lógica, entendeu? De que a consciência é aquilo que é sempre presente, jamais se modificando, sem aparecer e desaparecer como Mithya, como todo o universo, como Ishvara, Jiva e Jagata, aparece e desaparece. A consciência é aquilo que é sempre presente, jamais se modifica, ela não desaparece e aparece novamente, enquanto que todos os fenômenos que ocorrem dentro do âmbito dessa consciência, eles são sujeitos ao tempo, eles aparecem e desaparecem, e eles se modificam de um momento ao outro. Mas existe um princípio dentro da nossa experiência e existência humana, que é essa consciência que jamais se modifica,
e ela é sempre presente. Isso é muito, né, claramente, brilhantemente explicado, desdobrado e provado através da lógica apresentada pelos ensinamentos do Vedanta, né? Então, existe, sim, existe um princípio eterno chamado Brahmana, consciência e existência, existe um outro princípio eterno chamado Ishvara Jiva Jagata, Mithya, né? Mas a única diferença é que um é real e o outro existe, parece ser real, mas quando a gente examina mais atentamente, a gente vê que é uma mera aparência. Somente aquilo, né, que é essa realidade absoluta é que jamais é afetado, é além do tempo, existe eternamente, entendeu? Mas jamais é afetado por tudo aquilo que ocorre em mídia. O verso seguinte diz: porque o corpo que está sobreposto ao eu não é independente. Como pode uma sobreposição nascer e como ela pode morrer? Então, o corpo é uma sobreposição no ser. A cobra é uma sobreposição na corda, né? O anel de ouro é uma sobreposição no ouro. Como pode uma sobreposição nascer e como ela pode morrer? Como pode algo irreal, que é uma mera aparência, uma mera sobreposição de nome e forma, produzir efeitos? Ela produz efeitos, mas não produz efeitos. Esse fenômeno, esses objetos, o jiva, através de suas ações e interações, todos os corpos celestes são constantemente impactando todo o restante do universo e provocando efeitos, causas e efeitos, causas e efeitos. Tudo isso é parte da dinâmica de Nitya. Ela, sim, ela produz efeitos. Todas essas sobreposições, todos esses objetos, eles produzem um efeito, mas esses efeitos, eles são efeitos aparentes, porque tudo aquilo que nasce e morre jamais irá produzir um efeito real, absoluto, naquilo que é real e absoluto, que é o que? É a consciência do observador, é a consciência do testemunha de todos esses fenômenos aparentemente reais, que aparentemente produzem efeitos, porque em Mithya, a lei básica de Mithya é causa e efeito, causalidade. As leis de Mithya são diversas, né? Mas a lei fundamental é causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Em Mithya, tudo é fundado na causalidade, né? Mas isso não implica aquilo que é o ser. Então, toda Mithya é sobreposta no ser, ela não possui uma existência livre e independente, né? Ela simplesmente é uma mera sobreposição. Portanto, como ela pode realmente nascer e morrer? Não, ela existe, né, eternamente como uma mera aparência. E como pode, então, algo tão irreal produzir efeitos? Produz e não produz. Produz dentro do âmbito de Mithya e não produz efeitos à medida que a gente compreende que tudo é somente Satya. Alguém tem alguma colocação, questão? Olha, estou começando a sentir falta como é que chama? O Eduardo, porque o Eduardo pelo menos dava um pouco né, de material, senão eu fico falando o tempo todo sozinho, depois fico com dor de garganta. A gente precisa um outro Eduardo, senão eu vou readmiti-lo no grupo. Ok. O verso 100. Arlindo, eu não sei se o barulho aqui na rua está atrapalhando, se dá para me ouvir bem, que o vizinho está escutando música alta. Eu percebi esses dias, que, por exemplo, antigas questões, por exemplo, outro dia você falava de músicas que a gente escuta, tal, né? Aí ontem mesmo eu estava fazendo um exercício sobre isso, escutando aquelas músicas que eu gostava de escutar e percebi que aquilo, na verdade, me conduzia a estados emocionais de memórias da minha vida, passagens, né?
comecei a perceber que esquecer isso seria a melhor saída, né? Como se aquilo estivesse criando uma ilusão grande, né? E mais prendendo do que soltando. Sim. Por exemplo, a mente nossa, ela funciona através da associação. Existem determinadas experiências, entendeu? Altamente prazerosas, que a gente pode resgatar através de algumas músicas ou algumas pequenas memórias resgatam aquela satisfação, aquela alegria inerente ou referente àquela experiência, né? E existem diversas situações passadas, memórias passadas difíceis, de dor, né? E de angústia, ou de melancolia, ou entendeu? De tristeza, que podem também ser resgatadas através de algumas memórias, entre elas a memória auditiva. Ah, ouvi aquela música, eu voltei no tempo e lembrei, resgatei aquelas emoções de 30 anos atrás. Então, ocorre, Renato, como a gente diz, hoje nós somos muito mais sábios do que 30 anos atrás. Em geral, para nós, 30 anos, 40 anos atrás, existem diversas, né, memórias que eram condicionadas por aquela ignorância espiritual que era mais densa, né? Nós estamos crescendo, né? Então, em geral, é melhor deixar para trás tudo isso. Mas se você, por exemplo, se você se identifica com alguns pujas, né? Algumas repetições mântricas dos Upanishads, que são sonoras, entendeu? Alguns kirtans que repetem o nome de Ishvara Manifesto como Lord, etc. Então, aquelas músicas, elas também podem produzir um estado mental que ajuda, entendeu? A mente a se acalmar e entrar na sua Nididhyasana Vedantina, entendeu? Então, algumas memórias, algumas músicas, elas podem também preparar um pouco o intelecto antes da gente entrar no nosso Nididhyasa. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que fazem esse trabalho comigo nos Estados Unidos, que têm uma grande apreciação e valor por essas práticas sonoras para acalmar a mente, né? E eu vivi isso também. Passei por um período que eu gostava com a música, porque a música era associada com um estado de silêncio profundo, de paz profunda, aquilo ali ajudava a promover aquela atmosfera de silêncio satívico, de paz, entendeu? Na verdade, quando eu iniciei os meus satsangs, né, antes do Vedanta, eu tinha essa mania de colocar algumas músicas que produziam muito sattva no meu intelecto, entendeu? Foi curioso, porque depois eu descobri que, apesar de que para mim era uma coisa legal, mas não tudo, tem algumas pessoas que se sentiam perturbadas pela música, entendeu? É diferente para cada um, né? Eu sou músico, inclusive pesquisador desse. Exatamente por ser músico que tem muito mais material emocional envolvido na questão musical, né? Só que para meditar, eu prefiro o silêncio, exatamente porque a música me desperta muito o intelecto. Eu fico analisando a teoria mais do que escutando. Mas eu tenho me apegado mais à música mais satívica, aos mantras, né? Mais do que vivendo esses momentos do passado. Você talvez tenha ouvido eu dizer aqui e ali que, no final das contas, quanto mais a gente é firme nessa compreensão e a gente começa a conectar com essa paz, essa alegria, esse contentamento natural que é inerente ao autoconhecimento, aí aquelas músicas que no passado serviam de bengala aqui e ali, elas em vez de elas, entendeu? Em vez de elas amplificarem ou ampliarem, elas se tornam até mesmo
algumas coisas perturbantes, entendeu? Não, eu prefiro o meu silêncio interior, entendeu? Eu percebi que elas À estavam medida- mais ligadas a apegos do que exatamente ao momento atual. Então, melhor deixar lá, né? Obrigado, Arlindo. Então, o verso 100 diz que a Escritura fala do karma do ponto de vista empírico para satisfazer a curiosidade de pessoas tolas que querem saber por que o corpo permanece após o autoconhecimento. Então, nós vimos essa discussão nos últimos versos, as pessoas dizendo, putz, mas como é que é essa história? O autoconhecimento vai acabar com o karma, mas, por outro lado, né, algumas passagens dizem que o karma vai continuar para o Yanni também, ele continua para o corpo, mas ele não continua realmente, porque o Yanni sabe que ele não é o corpo, ele não continua pela mente, porque a mente ela foi resolvida através da discriminação, mas ela permanece para o corpo, ou ela não permanece nem pelo corpo, ou para o corpo e para a mente, né? Então, essa questão do karma serve o propósito, é uma concessão à ignorância, né? Serve o propósito de satisfazer a curiosidade de pessoas cujas mentes não estão claras e sutilizadas e purificadas suficientes para compreender que não existe karma, que não existe Shwara, que não existe Jiva, que não existe Jagata. Então, antes da gente entrar nesse tema, né, da verdade absoluta, que nada realmente existe, tudo que existe é essa luz da consciência que brilha no intelecto de todos nós, antes de a gente entrar e começar a jogar fora Ishvara, jogar fora Jiva, jogar fora o Dharma Field, as leis que governam o Dharma, antes de a gente fazer tudo isso, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque esses ensinamentos foram revelados nos Vedas pelo Lord Ishvara, porque eles servem um propósito importantíssimo, indispensável, né? Então, no final das contas, as escrituras falam do karma do ponto de vista de Mithya somente para ir preparando a mente do indivíduo. Aqui apresenta a curiosidade de pessoas tolas, né? Tolas não tem um sentido pejorativo, né? É simplesmente uma pessoa o conhecimento, cuja qualidade mental não é altamente, né, sutilizada, não é altamente satívica, né? Uma pessoa que ainda precisa, né, compreender essas leis, essa ordem inteligente, né? Ishvara, Deus e Krishna, Vishnu, todas essas divindades são importantes, entendeu? Nesse processo. Então, são pessoas que ainda têm dificuldade de compreender a verdade absoluta, que é tudo é somente a consciência e a existência, tudo é somente Sattva, tudo é somente Brahman. Então, essa verdade ela é tão sutil, ela é tão contraintuitiva, é que é uma mente tão sutilizada para realmente compreender isso. Quando você diz para as pessoas, medita sobre Brahman, aquilo que não é manifesto, aquilo que é a essência de todo manifesto, aquilo que é a única realidade, as pessoas ficam coçando a cabeça e falando assim, putz, como é que eu vou contemplar naquilo que não tem atributo, não tem qualidade, não tem forma, não tem nem nome, entendeu? Mas ainda assim é a única realidade porque é a consciência que brilha na mente do meditador. Como é que eu vou meditar e contemplar em alguma coisa tão sutil, como as escrituras dizem, né? Aquilo que nós somos é o mais sutil do sutil. Portanto, não é sujeito à objetificação, não é um objeto de conhecimento, um objeto de experiência, né? Então, como é que eu vou contemplar? A maioria das pessoas falam, por favor, deixa isso para lá, eu quero o meu Krishna, eu quero o meu Govinda, eu quero o meu Vishnu, né? Eu quero o meu Ganesh, entendeu? Eu tenho apego a essas imagens de Brahman, entendeu? Grossificadas como essas divindades dentro de Mithya, e aí sim eu posso fazer o meu trabalho espiritual de tal modo que gradualmente eu desenvolva a sutilização
e mental, intelectual, para começar a contemplar naquilo que é livre de todo e qualquer atributo, que é Brahman, que é a luz da minha própria consciência, que não pode ser objetivada, não pode ser experienciada, não pode ser conhecida como algum objeto, fenômeno-objeto, né? Do modo que nós conhecemos tudo em Mithya, né? Então, esses são os tolos, são pessoas cujas mentes ainda não estão preparadas para esse Jnana Yoga absoluto dos Upanishads. E essas pessoas que querem saber, querem resolver, compreender o porquê que o corpo permanece ao autoconhecimento, após o autoconhecimento. Por que o corpo permanece? Vocês lembram dessa questão, dessas passagens anteriores? Mas por que o corpo permanece? O corpo não é um obstáculo a nosso reconhecimento da nossa natureza como Satya, porque eles pertencem a duas ordens, uma real e uma aparentemente real, né? Quando a gente fala, existem duas ordens, Satya e Mithya, então dualidade é realidade? Não existe. Dualidade não é realidade. A realidade é somente Satya. Mithya é uma sobreposição aparente, não é real, certo? Então, para as pessoas que não compreenderam essa distinção, elas precisam, né, de compreender o quê? Compreender os ensinamentos vedantinos mais densos, que são aqueles a respeito do karma, né, dos aspectos psicológicos, as leis psicológicas, as leis éticas, as leis kármicas, dármicas, a ordem inteligente, Ishvara como essa ordem, como aquele que concede o Parabhada Karma de todos nós. Aí o que a gente faz? A gente personaliza Ishvara, a gente pensa que Ishvara esteja lá realmente concedendo resultados a cada um de nós, de fazer um trabalhão, né? Até que a gente comece a desenvolver uma capacidade intelectual mais sutil para compreender que Ishvara não pode ser personalizada. Ishvara é essa ordem inteligente, é sattva, é inteligência, conhecimento puro, esse computador autoconsciente, não é encarnado, entendeu? É o conhecimento puro que propicia, concede aos vivos a possibilidade, a capacidade de conhecer os fenômenos dentro de Mithya. Ishvara é essa inteligência, essa ordem feita de conhecimento puro, que concede a estrutura na qual o universo se desenvolva de modo a produzir planetas como os nossos, no qual o jiva humano possa, né, interagir com o campo, com o propósito de desenvolver mais e mais sattva, introspectação, não sei se diz assim, de tal modo que ele possa compreender aquilo que é a única realidade dentro do âmbito de Mithya, que é não real, né? Então, tudo isso serve, os propósitos, o karma serve o propósito de satisfazer a curiosidade e de preparando a mente do indivíduo para ele compreender a problemática do karma, o porquê do corpo permanecer após o autoconhecimento, né? O autoconhecimento não requer a remoção literal do corpo, da mente e de todos os objetos que ocorrem dentro desse complexo corpo-mente. O Vedanta usa um método de ensino chamado Adhyaropa Apavada. É uma resposta a uma dúvida ou uma objeção dada provisoriamente de maneira apropriada e desenhada sob medida para a capacidade atual de entendimento daquele estudante, daquele investigador dentro desta interação, no diálogo com o professor, né? Então, o Vedanta, quando a gente chega no Vedanta, a gente diz assim, olha, o primeiro passo é você ler isso, aí você começa a estudar isso. O Vedanta jamais vai dizer, você comece pelo Panchadasi, você comece pelo Upanishads,
e depois, no final das contas, você estude os Vedas, estude todos os aspectos ritualísticos, o propósito de todas as pujas. Não, você inicia da parte mais densa, mais grosseira, e gradualmente, na medida que nossas mentes vão se tornando mais sutis, né? Mais claras, mais focadas, mais expandidas, mais flexíveis, aí a gente vai entrando naquelas dimensões mais sutis e mais sutis e mais sutis dos ensinamentos, né? Então, esse método é um método que vai apresentando os ensinamentos do seu aspecto mais denso. Por quê? Porque a nossa mente, no início, é mais densa. Aí, na medida que nossas mentes vão se purificando, refinando, desenvolvendo mais sáttva, aí os ensinamentos mais sutis, mais profundos, mais absolutos vão sendo apresentados a essa mente, né? Quando esse entendimento progride para um nível mais sutil, a resposta anterior pode ser negada, né? Vocês já viram? Mas isso é uma contradição? Não, não é uma contradição. Eu não podia dizer isso para você antes, porque você era um infante. Infante. Infante, como é que a gente diz infante, Alex? A criança, um jovem. Criança. Você antes era uma criança, não podia falar para você de cálculo matemático. Você me falou umas coisas que agora, né, a ciência diz que é absolutamente absurdo. Sim, você não tinha condição de compreender, por exemplo, o cálculo matemático, né? Eu tive que dar algumas introduções que não são realmente reais, entendeu? De modo que você possa crescer, né? Até que você possa progredir para um nível mais sutil. Da mesma maneira, contamos às crianças histórias destinadas a satisfazer a sua curiosidade, né? Para quem já teve criança, você sabe que a criança, quando ela chega a uma certa idade, ela pergunta por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? E o pai e a mãe, tendo tantas outras coisas para fazer, tem que explicar o porquê de coisas que o pai e a mãe sabem que a criança jamais iriam compreender. Aí a gente fala uma mentirinha, né? Para quê? Para acalmar a mente da criança, né? A intenção não é enganar, mas é apenas manter a explicação completa e real reservada até o momento em que a criança amadureça o suficiente para recebê-la. Do ponto de vista mais elevado, o karma é visto como uma explicação provisória que satisfaz a curiosidade que surge nesse nível empírico, né? Nesse nível empírico chamado Mitya. Do ponto de vista mais elevado, o karma é visto como uma explicação provisória para satisfazer essa curiosidade no nível empírico, né? Nesse nível da sobreposição de nomes e formas, entendeu? Então, quando a gente projeta nomes e formas e todas as energias dinâmicas, né, que constituem Mitya, então a gente precisa compreender as leis que governam essa realidade aparente. A gente não pode dizer, não liga para isso não, cara, porque isso é somente uma projeção, uma sobreposição. Não, a gente precisa esperar o momento para que o estudante ou o investigador esteja pronto para compreender isso, né? Mas uma vez que sabemos que só existe o ser, e sabemos que não há karma, pois não existe corpo, não existe o ator, o fazedor, o executor, e não existe nem mesmo tempo, todas essas coisas aparentemente dispares, integrantes do conceito de karma, parecem existir apenas no nível empírico. O karma é como a cobra projetada na corda. Não tem existência independente da corda, né? A consciência, no caso, é a corda, o ser. Mas desde que acreditemos que a corda seja uma cobra, isto é, sobrepomos o corpo-mente ao ser, até quando a gente realmente acredite na realidade do corpo e da mente, que nada mais é do que uma sobreposição naquilo que nós somos, a consciência, né? Quando a gente acredita que a consciência é o corpo, mente, meus pensamentos, minhas determinações, minhas emoções, minhas memórias, se a gente pensa isso, aí o que ocorre? Até quando sobrepomos o
corpo-mente ao ser, o ensinamento deve abordar essa confusão no nível no qual ela ocorre. Olha que bacana. Se eu estou confundindo Satya com Mithya, se eu acredito que eu sou o meu intelecto, as minhas emoções, né? Minha identidade como ego, como fazedor, o executor, as minhas memórias, né? A minha história de vida. Então, se essa confusão, né, ela é realmente sólida e firme, né? Então, a gente não tem nenhuma outra escolha, mas a gente precisa entrar nessa ordem de realidade, que é o nível no qual ela ocorre, a gente precisa entrar nela para desfazer essa confusão. A gente não pode ficar de fora e dizer assim, não, nada disso existe, tudo isso é simplesmente uma projeção, tudo que existe é somente você, a consciência. Mas a gente só resolve essa problemática na medida que a gente realmente aborda ela a partir do nível no qual ela foi iniciada, né? Onde ela está ocorrendo. A gente precisa entrar em Mithya para resolver esse mal entendido. O karma é um conceito transitório, não mais se refere aos libertados, aos liberados, embora eles também pareçam estar sujeitos ao karma na observação de alguém que ainda pensa que é o corpo-mente, que é uma entidade independentemente existente, né? Então, do ponto de vista do Yanni, o karma continua a se desenvolver, mas do ponto de vista dele, o karma não é real, né? Não se refere a ele, né? Se refere à sua identidade inferior, secundária, aparente, mas não se refere a ele. Mas, do ponto de vista de outras pessoas, quem seriam essas outras pessoas? Seriam os jivas sansaris, ok? Esses jivas que são firmemente presos, amarrados na ideia de que o corpo, a mente, é o ser, é o eu, né? Então, para aquelas pessoas, as pessoas vão dizer assim, putz, existe karma para o cara liberado, né? Veja a situação ali do Ramana, veja a situação desse Yanni, daquele Yanni, existe karma, né? Então, não existe em realidade. É para o bem daqueles que trabalham sob esse mal entendido que o tópico do karma para o libertado, para o Yanni, é endereçado. Esses ensinamentos, né, existe ou não existe karma para os Yanis, é para aqueles que ainda estão fazendo esse trabalho, né, de resolução desses mal entendidos a respeito da identidade a real identidade desse indivíduo jiva, que esse tópico do karma para o libertado é endereçado. Okay? Porque se a gente não compreende isso, a gente fala assim, pô, mas para que eu vou entrar nessa história de karma, entrar nessa história de discriminar dharma de adharma, seguir o espírito do karma yoga, renunciar aos resultados das minhas ações, dedicar as minhas... Para que eu vou passar por tudo isso se no final das contas eu me ilumino e karma continua para mim? Né? Então, é para o bem desses indivíduos que ainda não compreenderam essa confusão entre essas duas ordens de realidade, né, que esse tópico chamado karma do liberado está sendo desdobrado. Essa é a beleza do Vedanta, essa como é que se diz? É a compaixão do Vedanta. Né? Sempre desdobrando os ensinamentos no nível de cada um de nós, de tal modo que a gente possa gradualmente ir resolvendo todas aquelas dúvidas e suspeitas que são, de qualquer modo, ficam minando a nossa determinação, a nossa seriedade, a nossa dedicação, perseverança, entendeu? Na busca pelo autoconhecimento. A gente precisa ir resolvendo todas essas dúvidas que minam o nosso mumukshutva, o nosso desejo ardente. Arlindo, podemos dizer então que o karma ele é aparentemente real, né? Que fica prendendo a gente no samsara, na Matrix aqui. O liberado ele sai desse ciclo, é isso? Sim. O karma, o que é o karma?
O karma, a gente diz que todo esse mitya, todo o samsara, nada mais é do que um fenômeno, né, baseado em transformação. Nada é criado, nada é destruído, é simplesmente as coisas vão, né, vão sendo transformadas, né? Então, cada ação, cada movimento, entendeu, que existe no cosmos, influencia, impacta todo o resto. Quando chega a nível do jiva humano, a coisa se torna um pouco mais complexa, porque o jiva humano desenvolve esse livre-arbítrio, essa subjetividade humana, entendeu? E ele começa a fazer coisas sob o efeito dessa ignorância cósmica, e ele fica amarrado a ações e seus resultados, né? E ele vai desenvolvendo a ideia de que ele pode realmente controlar os resultados. Então, é importantíssimo para o jiva humano, porque essas leis kármicas, elas só se aplicam aos jivas humanos. A todos os outros jivas, causa e efeito está governando a experiência deles, mas não existe a subjetividade, tal qual no caso dos jivas humanos, que permite ao jiva humano dizer assim, essa é a minha ação, esse é o resultado que eu quero a partir da minha ação. Entendeu? Não existe essa inteligência intelectual. Okay? Então, se torna realmente um karma que amarra o jiva humano no samsara. Por quê? Porque ele acredita, eu sou o originador dos meus desejos, eu sou o originador dos meus pensamentos, eu sou o fazedor das minhas ações, e eu sou aquele responsável pelos resultados da minha vida, pelo meu destino. Então, o jiva humano, devido a essa ignorância, ele assume, ele possui todos esses aspectos, entendeu? Que pertencem ao dinamismo, né, da interação do jiva humano com o campo de Ishvara, o campo das ações. Ele assume aquilo como uma coisa pessoal. Quando ele assume do ponto de vista pessoal, aí ele fica amarrado ao karma, meu desejo, minhas ações, etc, etc, etc. Então, isso é inevitável, é parte integrante dessa experiência humana, é parte de mitya, entendeu? Todos nós vivemos sob a influência dessa lei cósmica, que é uma lei que existe em Pratibhasika Satyam. Pertence só ao jiva, não existe realmente Vyavaharika Satya. A projeção de Ishvara, ela não... Existem diversas leis que estruturam o campo de modo que o jiva humano tenha a possibilidade de processar os seus karmas e crescer do ponto de vista mental, intelectual, até que ele compreenda que ele é livre. E tudo isso é simplesmente uma mera aparência, né? Então, do ponto de vista de Vyavaharika, que é a projeção de Ishvara, não existe realmente karma. Existe somente do ponto de vista do jiva humano. Porque ele não faz nada sem o interesse no resultado das ações. E ele se identifica como fazedor e ele se responsabiliza como aquele que é realmente responsável pelo seu destino, tá? Então, o karma existe devido a essa ignorância subjetiva que opera a mente do jiva. Quando essa ignorância é cancelada, neutralizada ou removida, então o indivíduo vê o karma ainda, o karma aparece para o corpo dele, a mente dele não diz assim subjetivamente, meu karma, putz, eu não queria esse karma, porque compreende que tudo isso é parte desse sistema impessoal, entendeu? Ishvara não está ali para favorecer ninguém, está simplesmente, né, de novo, jogando para a gente de volta, entendeu? Os resultados de todas as nossas ações, combinadas com as ações de todos os outros jivas. E mais diversas, uma infinidade de outros fatores que não são realmente, né, originados pelo jiva, que são cósmicos, universais, físicos. Tá? Então, o que é esse karma? Esse karma é real dentro dessa ordem chamada Pratibhasika, que é uma ordem subjetiva que opera a mente de todos os jivas, entendeu? E na medida que esse karma que influencia a experiência humana de todas as pessoas
sob efeito dessa ignorância universal, quando ele é visto e removido, então o Jiva, o Jiva Mukta, ou Jnani, é dito que ele realmente ele não está mais identificado com esse processo que é puramente impessoal e subjetivo. Entendeu? Ele simplesmente diz, não, o karma não existe para mim, o karma só existe para aqueles que acreditam serem os fazedores, os executores, os atores, os originadores dos seus pensamentos e ações. Não sei se responde a sua questão. Ótimo, sim, sim, perfeito. Ele se libera, ele sai, não depende mais da lei do karma, e ele está sujeito a causa e efeito como um cachorro está, o ordenamento está... O modo mais simples de compreender essa distinção é que o corpo dele permanece sujeito a esse processo chamado causalidade. Exatamente, isso aí. Mas nem mesmo do ponto de vista subjetivo, né, do Pratibhasika, né, essa realidade do Jiva, nem mesmo naquele nível ele sofre os parabhada karma, porque ele só sofre se essa subjetividade for ainda operada por seus desejos e aversões. Mas como ele já transcendeu, entendeu? Essa ignorância que diz a todos os indivíduos, não, você tem que obter o que quer e não evitar, como ele já compreende que isso é impossível, que isso é irrelevante, do ponto de vista da minha real natureza como Satya, entendeu? Então, simplesmente, nem mesmo do ponto de vista intelectual, emocional, o karma afeta, ele pode afetar o corpo físico, mas não afeta realmente ele do ponto de vista da sua subjetividade, do Pratibhasika, essa realidade subjetiva do Jiva. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre a dor física e o sofrimento. O sofrimento é a crença, eu não queria, é minha culpa, eu não devia ter feito isso, etc, etc. Não, a dor física ocorre, mas esse Pratibhasika, o modo qual o indivíduo identificado com as suas ações, os seus resultados, irá lidar com uma adversidade, entendeu? É que vai determinar se o karma realmente existe para ele ou não existe. Então, o modo mais simples de a gente compreender é que pode existir para o corpo, mas não existe nem para o indivíduo, né? O indivíduo, esse complexo mente associado a um corpo, entendeu? E ainda menos existe para a sua real primária identidade como Satya, que é a consciência. Verso 101. O Vedanta resume-se a um fato para o qual os textos são os meios de conhecimento. O Vedanta resume-se a um fato, né? Dizendo, um fato não é uma sugestão, não é uma possibilidade, né? Não é uma crença. O Vedanta resume-se a um fato para o qual os textos são apenas um meio de conhecimento. O indivíduo e a totalidade são a mesma coisa. Eu estou modificando aqui, porque aqui diz o indivíduo e o mundo são um só. Né? Isso significa o indivíduo e a totalidade são a mesma coisa. Então, a gente sabe que nesse texto, né, do Shankara, eles colocaram a totalidade ao mundo como Brahman manifesto. Então, o indivíduo e Brahman manifesto são a mesma coisa, mas é mais simples a gente, para evitar confusão, o indivíduo e o mundo são a mesma coisa. O que é essa coisa? Brahman é consciência. Ok? O indivíduo e o mundo significa o Jiva, o Jagata e Ishvara, são tudo a mesma coisa. E o que elas são? Brahman. Então, o que é Jiva, Ishvara e Jagata? Uma mera aparência. Nós estamos chegando na fase conclusiva, né, desse texto, que são seleções dos ensinamentos dos Upanishads, e a gente está chegando no ponto que o indivíduo e o mundo, o universo, eles são a mesma coisa, mas não que o indivíduo e o universo seja, eu sou o universo sou eu, não. O indivíduo e o universo são irreais, porque tudo é somente a consciência. Vocês percebem a distinção? O indivíduo e o universo e a totalidade
totalidade de todos os objetos, esse indivíduo, esse objeto senciente chamado jiva, e todos os outros objetos, todos os outros jivas e todos os objetos inertes são somente uma coisa, e essa coisa é o quê? Consciência, a única realidade. Então, o indivíduo precisa ser negado, o Ishvara precisa ser negado, e o mundo precisa ser negado do mesmo modo que a gente nega a cobra projetada na corda. Quando a gente diz que a cobra e a corda são a mesma coisa, né? Como é que a gente vai reconciliar essa contradição? Né? Não, é tudo a mesma coisa. O que você está dizendo a mesma coisa? Quer dizer, não, a cobra e a corda são somente a corda. São somente a corda. Você vai dizer, não, é uno, é não dual, é somente uma coisa. Mas é uma coisa o quê? Significa que a corda e a cobra são a cobra? A realidade é a cobra? E a realidade é a corda. Né? Então, o indivíduo e a totalidade é somente a mesma coisa. E essa mesma coisa é Brahman, é a consciência. Né? O indivíduo e o mundo são one, né? O Tatvamasi, né? O indivíduo é Brahman, é a totalidade manifesta, né? De Brahman, a partir de Brahman. A libertação é estar sempre firme nesse conhecimento. Não? Muito interessante essa passagem. A libertação é permanecer sempre firme nesta compreensão. Não, mas que é isso? Vocês, Yannis, vocês são tão dry, tão secos, tão... Né? Eu pensei que a libertação fosse alguma experiência, né? Super extraordinária, mística, alguma coisa realmente, né? Orgásmica, né? Não. A libertação é a compreensão, esse conhecimento firme e presente de que tudo é somente a consciência. Aí, né, os Upanishads dizem assim, espera, você é a consciência. Existe somente um eu, existe somente um você, existe somente uma consciência, e essa consciência é o que nós nos referimos como Brahman. Né? Então, a libertação é estar sempre firme nesta compreensão de que tudo é somente a consciência. E tudo que ocorre no âmbito dessa consciência jamais afeta a consciência. Consciência é aquilo que não se modifica com as experiências de Mithya, com os fenômenos de Mithya. Essa é a única libertação que existe. Essa é a única independência que existe. É dar um passinho para o lado e sair de Mithya dentro da nossa compreensão a respeito da nossa real identidade. Né? O real eu. Então, esse passinho para o lado, esse não, tudo é somente essa consciência, então tudo aquilo que ocorre dentro afeta tudo e todos, afeta o jiva, afeta os 3 corpos, afeta os 5 koshas, vai afetar os estados dessa mente, mas não afeta a consciência que brilha nessa mente. Essa é a única libertação que existe. Naturalmente, essa compreensão precisa ser muito bem internalizada, de modo que ela não seja simplesmente uma compreensão acadêmica e intelectual. Mas, fundamentalmente, moksha, ou libertação, é permanecer firme na sua compreensão, no seu conhecimento a respeito de Satya, a única realidade e a realidade a qual você reivindica e se identifica como tal. Né? Eu sou Satya, eu sou a consciência. A gente não quer desenvolver uma compreensão de que existe eu e a consciência, né? Assim, eu como consciência, né? Eu reivindico o fato de que eu não sou a mente, não sou o intelecto, eu sou a consciência que se reflete ou que brilha nos meus corpos, né? Ele brilha no corpo sutil e anima o corpo físico e dopo eu me torno essa entidade desenhada para interagir com o campo, entendeu? Mas todo o propósito desse dinamismo de interação serve somente para preparar a minha mente para compreender aquilo que eu sou, que jamais se modifica
através dessas interações com um campo que são absolutamente fora do nosso controle. Os textos do Vedanta são muitos. Seu significado é um e simples, né? Tatvamasi, você é a consciência, você é Brahman. Esses 108 versos, não, os 108 Upanishads existem, o Bhagavad Gita, os Brahma Sutras, os incontáveis comentários, né? Os volumosos escritos de Shankaracharya, Vidyaranya e tantos outros, são um meio de conhecimento para nos levar à realização desta simples verdade. Tatvamasi, Jiva Atma é Paramatma, em sua real essência, natureza. O indivíduo e o mundo são a mesma coisa. É aquilo que chamamos de o ser pleno, o ser ilimitado. Enquanto permanecemos estabelecidos nesse conhecimento, nós permanecemos livres, né, das amarras de samsara, né, das identificações com os fenômenos dos quais nós nos identificamos, fenômenos dos quais que nós nos definimos através. Né? Se a gente permanece firme nessa compreensão de que a única realidade é Brahman, and Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, então nós podemos desfrutar essa liberdade de Mithya, apesar da presença de Mithya. Quando nos afastamos, temos a impressão de que estamos presos no samsara. Se nós nos afastamos desse conhecimento, né? Eu vivo uma situação de vida, então alguns karmas, aí vem um tsunami de problemas, quando eu vejo, eu me afastei dos ensinamentos, eu tenho pessoas amigas, pessoas que ainda são pessoas amigas minhas, a gente se contata de vez em quando, né, a nível mais de tititi, né, conversinha samsara, como é que você está, como é que está o seu corpo, isso e aquilo, bababá, e como é que está sua mãe, sua filha, sua avó, sua sobrinha, né? Pessoas que estudaram Vedanta por muito tempo comigo, naturalmente eu evito, né? Mas de vez em quando rola. Então, são pessoas que de repente, entendeu? Não seguraram a onda e disseram assim, não, entendeu? Deixa para lá, eu volto para o mundão, o karma me pegou e agora eu me afastei desses conhecimentos, me afastei dessa compreensão a respeito da minha real natureza, livre dos meus karmas. Me afastei tanto, que eu me sinto totalmente preso e amarrado no samsara, e agora eu só quero saber de falar do samsara. Vocês conhecem essas pessoas que já entraram no Vedanta e já saíram, já desenvolveram uma compreensão, né, relativamente libertante, mas depois retornam e se sentem totalmente amarrados ao samsara, a crença de que essa realidade é realidade. Essa dualidade é realidade, essa realidade aparente é realmente real, e que eu tenho que controlar, eu tenho que fazer, eu sofro, eu curto, eu sofro, eu curto, eu sofro, eu curto, eu quero, eu não quero. Vocês gostam de falar sobre essas coisas? Gostam? Você gosta, Marcelo? Eu não, mas a Lorene quer fazer uma pergunta para você. Lorene, pode fazer aí. Ela está sem o vídeo, parece. Oi, Lorene. Parece que ela está sem áudio também. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Bom dia. Então, essa compreensão de que através dos ensinamentos e da absorção desse conhecimento e da vivência deles, né, eu vou me distanciando, entre aspas, do personagem que continua vivendo toda a problemática aqui de Mithya, né? Mas que, em certo ponto, se eu permanecer nesse conhecimento e tiver realmente absorvido, não, até que ponto isso não vai mais abalar
a vida, entre aspas, não vai mais abalar nível das emoções, passa pelo que passar, mas continua firme no conhecimento, mas que isso tem que ser uma coisa constante, né? Que isso a gente, como você exemplificou agora, professor, não se deve se afastar. Isso tem que ser mantido vivo Sim. e permanente. Mas não é que o indivíduo ele tenha que se tornar eternamente dependente desses ensinamentos, dessas escrituras. As escrituras, elas servem o propósito de libertar o indivíduo. Liberdade significa reconhecer a minha real natureza como aquilo que é livre e independente de tudo, inclusive das escrituras, inclusive dos ensinamentos, entendeu? Então, o que diz esse conhecimento que liberta é aquilo que a gente chama, tecnicamente, a parokshayana. Parokshayana é o conhecimento direto e imediato, livre de qualquer sombra de dúvida. Esse conhecimento livre e imediato, né, direto e imediato, livre de qualquer sombra de dúvida, ele inicia com o conhecimento, a compreensão intelectual de todas essas lógicas apresentadas pelas escrituras. A gente vai desenvolvendo essa compreensão intelectual, a gente vai desenvolvendo mais e mais essa compreensão de que nós não somos as nossas experiências, nós não somos os nossos três corpos, e essa compreensão ela vai crescendo, crescendo, e a gente vai desenvolvendo um sentimento de mais libertação, de menos limitação, menos sentimento de insuficiência. A problemática psicológica do jiva, ela vai gradualmente se dissolver. Então, tudo isso requer muito trabalho, muita perseverança, dedicação, entendeu? Jamais, jamais, jamais desistir, até que chega um ponto que todos esses esforços frutificam como isso que nós chamamos de aparokshayana, é um conhecimento livre de qualquer obstáculo, entendeu? Ele é direto e imediato, ele é livre de dúvida. Quando você sabe realmente que você é a consciência, ali os frutos desses esforços são ainda mais claros e evidentes. E eles já não requerem essa persistente esforço, entendeu? De estar de novo, de novo, de novo, reforçando essas afirmações na sua mente. Eu sou Brahman, eu sou infinitamente não limitado, eu sou a consciência, eu sou a essência de tudo, eu sou aquilo dentro do qual o universo aparece. Todos esses ensinamentos, eles já não são necessários de tal modo que o indivíduo, no ponto, esse investigador, esse vedantinho, né, ele já não requer tudo isso, entendeu? É a constante prática, a constante exposição da mente já não é mais necessária, ou por um certo tempo, para que o indivíduo ele fique desfrutando desse sentimento de ilimitação, esse sentimento de imunidade a respeito dos efeitos dessa ignorância, entendeu? A crença de que tudo isso é real e que eu preciso controlar as minhas experiências, né? Então, a frutificação desses esforços, ela, no primeiro estágio, é uma compreensão intelectual muito clara, até que ela seja livre de dúvida, e é nesse ponto, né, a gente persiste na nossa contemplação, aí chega um ponto que essa compreensão é livre de qualquer dúvida. Quando ela é livre de qualquer dúvida, aí o indivíduo, em geral, ele se dá conta de que ele já não busca mais nada, porque ele sabe que ele encontrou aquilo que era a sua própria existência, consciência, que esteve com ele durante todo o período de busca. A busca por essa verdade é uma busca curiosa, porque a busca por aquilo que nos acompanha, a busca por aquilo que nos permite fazer a busca, que é a nossa consciência, né? Que não é a mente, que não é o intelecto, quando isso é compreendido claramente, livre de dúvida, aí o indivíduo sai, ok, a busca acabou. Por que acabou? É porque eu encontrei aquilo que eu buscava. Não, você não encontrou, você se deu conta que você sempre foi o buscador, aquilo que você buscava, mas como buscador. A busca era simplesmente uma ignorância. Ok? Então, isso é que a gente chama conhecimento direto e imediato, que tem um impacto positivo
no modo, na personalidade emocional do indivíduo. O modo que o indivíduo, que o Yanni, pessoa, com essa compreensão, que eles se relacionam com o mundo, se transforma. Por isso que é importante a gente compreender que esse conhecimento, ele só frutifica realmente, né, segundo as exposições de Swami Paramarthananda, na medida que ele transforma a nossa personalidade emocional, né? Então, o que significa? Então, todos aqueles pensamentos e sentimentos negativos, né? Todo esse aspecto de sofrimento mental, emocional do jiva precisa ser neutralizado ou removido, de modo que o indivíduo possa dizer, não, agora o meu autoconhecimento frutificou, né, como esse equilíbrio mental, emocional, quanto esse sentimento de imunização a respeito das oscilações dos parabada karmas que ocorrem para esse corpo-mente. Então, tudo isso é parte daquilo que a gente chama a frutificação desse autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, ele representa o fim da busca, e ele ocorre quando a busca, o buscador e a busca o buscador se dá conta que ele e a busca são a mesma coisa, que é a consciência, entendeu? Eu sei que a gente tem essa ansiedade de resolver os nossos problemas, os nossos desequilíbrios, os nossos sofrimentos, e essa é a motivação principal de quase todos nós, né? Mas a gente precisa reconhecer o fato de que isso somente é possível através desse conhecimento direto e imediato, esse conhecimento firme e sempre presente, esse conhecimento vivo, entendeu? Sem nenhuma necessidade de ser provado, tá? Sem nenhuma necessidade de ser questionado a partir de um certo ponto, tá? Porque a mente, no início, ela fala, ok, eu aceitei isso e aquilo, mas cheio de questionamentos, de dúvidas, que precisam ser resolvidas. Mas chega um momento que elas são resolvidas, e isso é o que a gente chama um conhecimento livre de dúvidas, um conhecimento direto, a respeito daquilo que eu sou, que é auto-presente, auto-evidente, auto-luminoso, auto-óbvio, né? Que é a luz da consciência, que iluminava o intelecto do buscador, né? E depois que isso é visto claramente, aí a transformação da personalidade emocional do jiva é inevitável. Tá? Até aquele ponto, a gente precisa fazer muito trabalho de manutenção, mantendo a associação, como dizia anteriormente, né? Mantendo a proximidade com o professor e com as escrituras, e o mais frequentemente possível, o mais dedicadamente, o mais persistentemente possível. Essa busca pela compreensão daquilo que já é a minha única realidade, ela precisa ser intensificada, até que ela realmente esgote todas as resistências a respeito das declarações dos Upanishads, a respeito da nossa natureza sempre já inteira, cheia, completa e infinitamente não limitada, porque aquilo que nós somos, segundo o Upanishads, é a consciência, aquilo que existe sem nada além de si mesmo. Sem um segundo. Só existe a consciência. Todas as ondinhas que a gente vê por aí são sobreposições naquilo que é esse oceano chamado a consciência, a existência. Mas isso precisa ser compreendido diretamente e firmemente. Lorena que perguntou? Fui eu. Perfeito, professor. Muito obrigada. Ok, nada. O verso 101, o Vedanta resume-se a esse fato. Tatvamasi, o indivíduo e a totalidade são a mesma coisa. Libertação é estar firme nesse conhecimento. Enquanto nós permanecemos estabelecidos, firmes, associados às escrituras, associados aos nossos gurus, de novo, né, fazendo o nosso nididhyasana, envolvido nessas contemplações, nós nos sentimos livres. Quando nós nos afastamos de tudo isso, como eu fazia referimento a algumas pessoas que estudaram Vedanta comigo por muito tempo e depois
disseram, não. Eu simplesmente joguei a bandeira branca, ou desisti, entendeu? Eu volto para o samsara e vou cuidar do meu karma, né? Então, quando nós nos afastamos desse processo de absorção, de assimilação, né, do Shravana, Mana e Dhyasana, que é o estágio final do Vedantino, quando a gente se afasta, o que ocorre? A gente tem a impressão de que, de novo, nós estamos presos, né, dentro das garras do samsara, da ignorância, na crença de que eu sou o corpo, mente, que os objetos são reais e que eu preciso de correr para lá e para cá para controlar as minhas experiências. Isso é samsara. Mas existe um ponto a partir do qual essa compreensão é clara, direta, imediata, livre de dúvida, a partir do qual eu posso até mesmo me afastar das escrituras e dos professores, pelo menos, né, aquela intensidade de contemplação, porque a contemplação serviu o propósito de revelar para mim aquilo que é o mais óbvio de tudo. Uma vez que eu vi, compreendi, uma vez que eu aceitei, Aham Brahmasmi, eu sou a consciência, não a mente, depois disso eu já não preciso, não dependo de ficar, né, sempre, né, permanecendo, né, do lado dos ensinamentos, do lado do professor. Não, a gente serviu o seu propósito. Mas antes desse ponto, desse conhecimento direto, imediato, livre de dúvida, né, se torna devidamente internalizado, devidamente retido. Esse conhecimento precisa ser devidamente internalizado e retido. Esse aqui é o firme e sempre presente autoconhecimento. Aí a gente pode até se afastar e a gente não vai ter a impressão de que a gente está amarrado no samsara de novo. Por quê? Porque agora esse conhecimento é vivo no meu intelecto. Ele me condiciona, entendeu? As minhas interações com o mundo, né? Eu vivo a partir dessa compreensão, né? Ok. Jean-Paul Sartre, o falecido filósofo existencialista, disse certa vez: o inferno são as outras pessoas, né? Eu acho que a gente já ouviu falar sobre ele diversas vezes, né? É um inferno. Sim, você não... Eu resolvi de viver sozinho pro resto da minha vida. Tem uma pessoa amiga nossa aqui que fala: eu vivo em paraíso agora. Por quê? Eu vivo sozinho. Cansei de ter namoradas, né, amantes, esposas. Cheguei a uma certa idade, eu não quero mais encrenca, porque o problema é o outro, né? É onde tem dois, tem sempre um pouco de conflito, etc, etc. Então, o Paul Sartre diz que existe uma certa verdade nessa afirmação, naturalmente, e é a coisa que todos nós experimentamos, né? Mas não exatamente porque o inferno é o outro. O inferno é a crença de que a dualidade é a realidade. É a crença de que o outro é o outro e eu sou eu. Entendeu? É a incapacidade de ver que eu e o outro somos somente a consciência. Né? A consciência que está ali vivificando esse aparato corpo-mente. Né? Então, essa inabilidade, incapacidade de ver que tudo é somente Brahman, ou, por outro lado, essa ignorância que me faz perceber que o outro é o outro e que eu sou eu, portanto, a dualidade é a realidade, é que é o inferno. Né? O Vedanta diz quase a mesma coisa. Quando nós nos vemos separados do mundo, incluindo as outras pessoas, nós sentimos mergulhados na miséria da dualidade. Quando a gente crê, a gente vê o mundo da dualidade, a gente crê que a dualidade seja realidade, imediatamente a gente sente essa aflição derivada da crença de que dualidade é realidade, que a multiplicidade é real, a diversidade é real, e que os meus gostos e desgostos são reais, e que eu preciso do que eu quero e preciso evitar o que eu não quero, de modo a me sentir seguro, satisfeito, alegre e feliz. Então, a dualidade, ela produz
todos esse efeito dessa ignorância, a crença de que eu sou real, os outros objetos são reais, e eu preciso de controlar a minha interação com esses objetos, de modo que eu possa estabelecer essa segurança e a alegria, satisfação, felicidade, porque as coisas estão andando do jeito meu, né? Eu estou realmente conseguindo controlar minhas experiências, né? Então, nós mergulhamos na dualidade quando essa ignorância opera nas nossas mentes. O medo começa quando vemos as coisas fora de nós. O medo desaparece quando percebemos que tudo é somente consciência. Existem dois modos de a gente resolver esse problema. O modo mais absoluto é manter essa compreensão clara, sempre presente, de que tudo isso aqui é tão bom quanto inexistente. Tudo isso é somente Ishvara, e que Ishvara não é real. Tudo isso é sob a jurisdição de Ishvara, e Ishvara não é real. Né? Então, você resolve a dualidade em Ishvara. Ok? Eu falo assim, não, tudo é o Lorde, obrigado, Lorde. Se existe um Parabada Karma adverso, obrigado, Lorde, estava precisando, etc. Então, você vai resolvendo a dualidade em Ishvara, mas Ishvara sendo apenas uma realidade aparente, né? Ishvara não sendo real, ainda assim a gente está numa posição ainda intermediária, a gente está resolvendo a dualidade em Ishvara, mas a gente está resolvendo a dualidade em alguma coisa que é parte integrante da dualidade. Né? Ishvara é parte dessa dualidade. Maya, Ishvara, entendeu? Consciência e Maya. Né? Então, essa dualidade, ela não resolve definitivamente a problemática do Jiva, né? Essa compreensão de que tudo é somente Ishvara, mas ela vai preparar a mente do indivíduo, entendeu? Vai torná-la mais satírica, mais equilibrada, entendeu? Mais equânime, sem estar vítima ou sem estar sendo, né, demasiadamente operada por suas vasanas. Ela vai aceitando a vida assim como ela é. Aí, gradualmente, ela pode resolver definitivamente a dualidade em Brahman. É a compreensão de que tudo é somente a consciência e eu sou Brahman. Aham, Brahmasmi, tudo isso é somente a consciência. No início aparecia como Jiva e como mundo, o Jiva e o mundo, Jiva Jagata, eu, o centro do meu universo, a minha realidade subjetiva, né? E o mundo, tudo que ocorre dentro do âmbito dessa minha mente. No início parecia que isso era a realidade. Eu, no seu devido tempo, integrei Ishvara nessa equação, eu comecei a compreender que, na verdade, o mundo e o Jiva, eles se resolvem em Ishvara. Isso vai promover uma purificação, um refinamento, né? Ainda mais profunda do intelecto do indivíduo, de tal modo que ele possa, em seu devido tempo, compreender que tudo é somente a consciência de que Ishvara, Jiva e Jagata são somente sobreposições. Essa é a história do verso anterior, que são conceitos que servem ao propósito de ir acalmando a mente e preparando a mente para compreender a realidade absoluta, né? Então, o medo, ele inicia quando a gente vê diversidade, a gente vê dualidade. E o medo desaparece quando percebemos que nada existe fora de nós, essa é a verdade absoluta. Nada pode nos ameaçar, pois não há nada que não seja eu, a consciência, a existência infinitamente não limitada. Né? Tudo é somente Brahman. Tudo é somente a consciência e eu sou essa consciência. Tudo é somente a consciência. Esse é o modo de resolver a dualidade, né, de modo absoluto. Quando a gente resolve em Ishvara, né, de novo, Ishvara ele foge das nossas mentes, ou Ishvara desaparece junto com o universo, etc, etc. Mas quando você resolve a sua identidade naquilo que é atemporal, que é Brahman, aí você tem aquilo que é o conhecimento completo, né? O conhecimento firme. O indivíduo faz parte de Jagata. E o mundo aparece na consciência, como consciência. Enquanto nos vemos como um objeto em meio a outros objetos, nos sentimos incompletos, limitados por esses outros objetos.
Esse é um sentimento antinatural com o qual nunca podemos descansar, pois nos afasta em todos os sentidos. Afasta de quê? Afasta da nossa natureza, né? A ideia, o sentimento de que existem outros objetos. Então, vamos seguir essa sequência, porque tem alguma coisa muito interessante aqui. Enquanto nos vemos como um objeto, o jiva, em meio a tantos outros, nós nos sentiremos incompletos. Por quê? Porque o outro sempre nos limita. A única limitação é a compreensão de que não existe o outro. É por isso aquela expressão que o outro é o problema. Porque quando existe o outro, entendeu? Aquilo ali já me limita, porque eu não posso ser eu e o outro. Né? Eu não posso simplesmente dizer, você é o outro, mas você tem que ser exatamente como eu. Quando a gente lembra das nossas interações, né, íntimas, sexuais, etc., esse amor pelo outro íntimo, entendeu? É um esforço inconsciente que a gente faz de romper com essas fronteiras da dualidade, eu e o outro. Né? Naquele momento a gente sente, ok, não existe mais separação entre eu e o outro. Naquele momento, aquelas barreiras, aquelas defesas, entendeu? Os escudos de proteção, as inseguranças, aquilo ali tudo cai naquele momento. Por quê? Porque você se libertou daquele sentimento limitante de que você é você e o outro é o outro. Porque eu não posso ser eu e o outro. Né? Limitados por esses outros. Esse é um sentimento não natural com o qual nunca podemos descansar. A gente jamais se sente, né, em paz, tranquilo, repousados, descansados, quando existe, né, a dualidade e a diversidade. A gente está sempre tentando, né, controlar a nossa interação com esses outros objetos. Pois o outro e todos esses objetos nos afastam em todos os sentidos. Nos afasta de quê? Nos afasta da nossa real, né, natureza. Eu penso que seja isso. Estamos sempre tentando nos libertar desse sentimento de afastamento, juntando-nos a objetos, incluindo outras pessoas. Afastamento ali nos afasta, nos separa, nos divide, né, nos dá uma sensação de que nós somos incompletos, que a gente quer simplesmente, né, restabelecer o senso da nossa ilimitação, porque essa é a nossa natureza. A gente não gosta da dualidade, a gente quer tentar remover essa sensação, porque não é a nossa natureza. A nossa natureza não é dualista. Não é? Estamos sempre tentando nos libertar desse sentimento de separação, juntando-nos aos outros objetos, inclusive às outras pessoas. Esse é o ímpeto do que normalmente chamamos amor. Mas o amor é a nossa natureza, não o produto de um relacionamento. Não há, de fato, nada com o qual possamos nos relacionar, pois tudo é somente a consciência. O amor é essa compreensão. O amor é a capacidade de ver que tudo é Brahman, ou num nível, né, ligeiramente inferior, que tudo é somente Ishvara. Né? Então, esse é o amor, a compreensão de que só existe a não dualidade, só existe o ser aparentemente, né, projetado como essa diversidade, multiplicidade de nomes e formas. Não há, de fato, nada com o qual possamos nos relacionar, pois tudo é o ser. Essa é a verdade absoluta. Por isso que os relacionamentos costumam ser tão difíceis e tendem a fracassar. São construções falsas baseadas na simples aparência de separação. O inferno está na crença de que existem realmente outras pessoas. A crença da dualidade, eu e o outro, é que é o inferno. Na medida que a gente é muito firmemente estabelecido nessa compreensão, o que ocorre com os nossos relacionamentos com as pessoas mais íntimas a nós, né? Eles são imediatamente, né, elevados. Você já notou isso, Fernanda? Quando vocês fazem esse trabalho de estabelecer a natureza da realidade como Brahman e somente Brahman, o relacionamento entre a Fernanda e o Bruno melhoram muito, não melhoram?
Aí a gente se afasta desses ensinamentos, aí o que ocorre? A gente começa a ver, você é você, e eu sou eu, né? Eu quero que você seja assim, assim, assado, não? A gente vai perdendo essa perspectiva daquilo que é a não dualidade, aquilo que é nossa consciência, que é uma consciência não dual, né? É por isso que os relacionamentos costumam ser tão difíceis. Os relacionamentos mais íntimos são testes monstruosos mesmo, né? Porque a gente está tão próximo do outro e ainda assim tão isolado do outro, né? Com algumas raras exceções, aqueles momentos, né? Sexuais são essas, em geral, essas exceções, esses momentos que a gente fala, uau! Então, são testes muito fortes mesmo, né? Ô, Arlindo. Sim. Ô, Arlindo, tudo bom? Henrique. Diga, querido. Ô, Arlindo, me ficou na dúvida no começo, quando você falou dos dois níveis de realidade, Satya e Nietzsche, né? Quando você fala de Satya, você se refere a Brahma, porque na minha concepção, o que eu tenho entendido, se Brahman é o princípio sem atributos, né? Brahman, o princípio o quê? Porque Brahman, eu queria saber se você, quando falava Satya e Nietzsche, você, quando se referia a Satya, você estava se referindo ao Brahman, né? Isso é o que eu queria saber, porque para mim Brahman é um princípio e não tem atributo. Então, se não tem atributo, Satya já é um atributo. Não. Queria que se você puder me explicar isso. Você pode ficar confuso com as palavras, ou as palavras podem ter o poder de resolver a confusão também. Satya é um modo de compreender aquilo que é a única realidade. Tá? A única realidade é Satya, que é sinônimo de Brahman, que é sinônimo de Paramatma, que é sinônimo de Chaitanya. Existe uma infinidade de nomes para descrever aquilo que é a única realidade, aquilo que é sempre presente sem jamais se modificar, que é a nossa consciência, a nossa existência, okay? Que é a existência de tudo. Tá? Então, isso é Satya. Todo o resto é Mithya. O que é o resto? Ishvara, Jiva e Jagata. Okay? Jagata é a totalidade de tudo que existe dentro dessa sobreposição naquilo que é a única realidade, que é Satya. Ou a consciência, se a gente preferir, ou o Brahman, ou o Paramatma, ou o Chaitanya. Mas quando a gente diz Satya, a gente faz para dividir essas duas ordens da mesma ordem não dual, que é Satya. Satya e Mithya. O que é Satya? É a única realidade. E Mithya é aquilo que é não real, mas existe. Entendeu? Então, não são duas ordens de realidade. É uma ordem de realidade não dual sobreposta por uma ordem de realidade aparente. Essa ordem de realidade aparente é o que nós chamamos de Mithya. Em Mithya você encontra esses três princípios, Ishvara, Jiva e Jagata. Não sei se te ajuda, Henrique. Sim, mas Mithya também tem Satya, né? Satya porque tem as três energias, né? Satya, na verdade... Mithya não existe. É simplesmente, não, eu sei, ela existe, mas não existe. Mas, entendeu? Do mesmo modo que a cobra não existe, mas ainda assim ela é experienciada. Entendeu? A cobra existe realmente? Não existe, mas existe. Isso que Mithya, por isso que o Vedanta é tão brilhante, ele apresenta o conceito de Mithya, apresenta o conceito de Maya, são conceitos realmente totalmente fora da caixinha, entendeu? O que é Mithya? É aquilo que existe, mas não existe. Pode ser experienciado do mesmo modo que uma cobra experienciada sobreposta na corda. Ela existe? Existe sim, do ponto de vista da minha realidade pratibásica, ok? Mas ela existe dentro da vyavahárika realidade? Não, ela não existe, entendeu? Então, Mithya, toda essa projeção é uma projeção de Ishvara, do mesmo modo que o Jiva, através do seu pratibhasika, seu corpo de vassa, projeta dentro dessa realidade
Vyavaharika de Ishvara. Maya projeta dentro da consciência essa realidade empírica chamada Mithya, dentro do qual o Jiva e o universo ocorrem. Né? Você disse que Satya é um atributo. Satya não é um atributo. Satya é um modo de compreender aquilo que é real daquilo que é aparentemente real. É um modo de compreender o que é a corda e o que é a sobreposição da cobra. Né? Satya e Mithya. Aquilo que é real e aquilo que é aparentemente real. Aquilo que é real existe e existe sempre, sem jamais se modificar. Aquilo que é aparentemente real existe no meio, não existia no início, não existia no fim, e é em constante modificação. É muito simples, entendeu? Satya não é um atributo de Brahman. Satya é aquilo que é a única realidade, e Brahman é a única realidade, que é nada mais, nada menos do que a consciência, a existência, o Chaitanya, como a gente queira denominar. Esse princípio, essa realidade, cuja natureza é Satchitananda. Você pode pensar que Satchitananda são atributos de Brahman. Não são atributos de Brahman. São a natureza de Brahman. A natureza de Brahman é a consciência, a existência e a Ananta, é livre de qualquer limitação. Por quê? Porque é a única realidade, só existe a consciência e a existência. Ajuda, Henrique? Ok. Não, sim, ajudou, sim. Porque eu tinha esse conceito talvez errado, né? Exato. Já entendi. Quando sabemos que existe somente um ser, continuamos a perceber outras pessoas. Nós sabemos que tudo isso é uma mera aparência no nível de Mithya, né? Essa ordem de realidade empírica. O texto nos levou às negações dos 5 invólucros, 5 sheets. Se estes sheets não são quem somos, eles também não são o que outros são. Né? A gente está dizendo assim, a nível pessoal, né, a Fernanda, ela passou por esse processo de discriminação e negação, e ela foi negando, ela negou os 3 corpos dela, ela negou as 5 coxas, e na medida que ela nega os seus 5 coxas, o que ocorre com os 5 coxas do Bruno? Né? Ela não seria injusta o suficiente dizer assim, eu não sou os 5 coxas, eu não sou os 3 corpos, mas o Bruno é os 5 coxas, é os 3 corpos. Não. Aqui essa passagem está dizendo isso. Quando você nega o corpo, quando você nega os 5 sheets, etc., você nega não somente para você, você nega também para os outros. Quando você compreende isso, você sabe, eu sou a consciência, você começa a o quê? Começa a ver que o outro também é a consciência. Porque não tem essa de você nega os seus 5 coxas e deixa os 5 coxas de todos os outros jivas intactos. Entendeu? Quando você nega os 5 coxas, você nega os 5 coxas de todos. O texto, portanto, nos levou às negações dos 5 coxas. Se estes coxas não são quem eu sou, ele também não pode ser o que os outros são. Quando negamos o corpo para nós mesmos, nós, inevitavelmente, estamos negando o corpo como a real identidade de todos os outros jivas. E assim é com todos os sheets, todos os coxas, todos os invólucros. É um trabalho que quando a gente faz para tudo. Quando todos são negados, apenas Brahman permanece, apenas a consciência e a existência permanece. Este é o maior entendimento, o entendimento de que não existe o outro, existe somente Brahman. Por quê? Porque eu compreendi que eu sou a consciência, portanto, eu posso perceber tudo somente como consciência. Então, o outro desaparece. Mas será que desaparece realmente? Desaparece, mas não desaparece. O Bruno continua vendo a Fernanda continua vendo o Bruno, entendeu? Mas sabe, não, isso aqui é simplesmente Mithya, isso aqui é identidade aparente, secundária, né, do meu companheiro, da minha companheira, etc, etc. Mas eu sei que, fundamentalmente, eu, a Fernanda e o Bruno
somos somente a mesma coisa, né? Eu prefiro dizer somos a mesma coisa, ao invés de dizer que somos um, que aí vai dizer assim, nós somos um, mas eu não consigo ser um com o meu vizinho, né? Não, nós somos a mesma coisa. E essa mesma coisa, ela precisa ser gradualmente, né, vista, até mesmo nos nossos inimigos, né? Tudo é somente a consciência. Este é o conhecimento absoluto, esse é o entendimento absoluto. É isso que os textos do Vedanta ensinam, e é a verdade pela qual eles sozinhos são um meio de conhecimento. Isso é o que os textos do Vedanta ensinam, essa é a verdade pela qual esses ensinamentos são somente um meio, esses ensinamentos são um meio, não são um fim. Esses ensinamentos são um meio para revelar para a gente que tudo é somente a consciência, que tudo é somente Brahman, né? Esses ensinamentos são um meio, não um fim. Viver nessa verdade, nessa convicção, né? Nessa compreensão, a partir dessa visão, é o que nós chamamos de liberação, ou libertação. Libertação de quê? Libertação da ignorância, libertação da ideia de que o outro é real, portanto, o outro me está criando problema, porque eu não consigo controlar o outro, porque eu não consigo ser eu e o outro, eu não consigo dissolver o outro. Tem coisas do outro que eu gosto e quero, mas tem outras coisas que eu quero evitar, e eu não consigo separar o que eu não quero do que eu quero do outro, e no final das contas eu tenho que lidar com o outro, né? Então, toda essa problemática é resolvida quando essa visão vedântica, quando essa compreensão vedântica começa a operar no nosso dia a dia. E, naturalmente, para todos nós, quanto mais nossas mentes estiverem iluminadas por esses conhecimentos, mais a gente consegue viver em harmonia com o outro, porque a gente vai compreendendo que o outro é somente o outro nesta ordem de realidade empírica, mas eu tenho uma visão, uma perspectiva que me permite ver Satya, o aspecto, existência, consciência ilimitada, que é o substrato de todos esses outros diversos constituições de Maya. Então, a gente vê, através dessa aparente diversificação, dessa aparente dualidade, e a gente vê tudo isso como somente Brahman. Então, essa é a verdade que liberta, e essa verdade é um processo, né? Porque a gente pode viver isso, a gente experimenta isso, isso se acende em nossas mentes, a gente percebe isso, mas na medida que a gente se afasta disso, principalmente até que esse conhecimento seja muito claro e firme, a gente muito facilmente se perde nas águas profundas de Maya, de Samsara, entendeu? É muito fácil a gente se perder no oceano do Samsara, né? Eu fico, às vezes, intrigado com determinadas pessoas que, né, fazem esse trabalho comigo há tantos anos e que, de repente, desaparecem, elas entregam os pontos e voltam para o Samsara. Em vez de estar aqui com a gente, ficam, né, vendo Netflix, vendo outras coisas, né? É uma coisa intrigante, né? Mas é comum isso. Tem muitas pessoas que they quit. Ele fala assim, não, essa corrente do Samsara é tão poderosa, é tão potente, eu estou tentando nadar contra a corrente, e o tempo vai passando, eu estou me sentindo sempre mais fraco, eu vou assim, eu desisto, vou deixar o Samsara me levar, e de repente, né, na minha próxima encarnação, no meu próximo nascimento, essas sementes, né, do Vedanta, elas me encontrarão já mais fresca, mais forte, né, para, né, continuar prosseguimento a esse trabalho, né, mais ou menos por aí. Na semana que vem a gente vai entrar na parte final, nós concluímos com esse verso o aspecto do karma, o karma do liberado, e o conhecimento, o aspecto, né,
o aspecto do conhecimento firme, integrado, firmeza desse autoconhecimento, e na semana que vem a gente vai entrar na última fase, que é a realização, que é muito bonita essa fala. Todas as conclusões dos Upanishads é muito bonita, né? Porque é quando o indivíduo, ele simplesmente, ele pode declarar para ele mesmo, né? Dizer, ok, obrigado, né? Shankara, obrigado Upanishads, obrigado Vedanta, obrigado professor, agora eu compreendi, Aham Brahmasmi, né? E agora eu estou livre do samsara, né? São sempre muito bonitos esses versos conclusivos dos nossos textos. Ok? Se alguém tiver alguma coisa a dizer, que diga agora ou se silencie para sempre. Não, semana que vem você pode dizer também. Professor Roberto. Sim? Oi, Roberto. O senhor conseguiu alinhavar agora, nessa aula, tudo que as filosofias, religiões, tudo que foi falado, tudo que eu já estudei, foi sintetizado aí hoje. Queria só agradecer. O senhor entendeu? Deu pra... É isso aí. Sim. Alinhavou, fez um fechamento, um acabamento. Muito obrigado. Ah, que legal, que legal. Alguém mais? Oi, Ana. Ana Paula, legal te ver. Professor, muito bom. Gratidão. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a vocês. Até amanhã. Panchadasi, mesmo horário, mesmo canal. Obrigado, Lorene, pelo seu agradecimento. Gratidão a você também. Gratidão a todos. Beijos. Até amanhã. Até